A gente fala de outras operações da Polícia Rodoviária Federal, mas não essas que começaram, na segunda-feira. As de domingo, o Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito para investigar as condutas adotadas pelo diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, desde o dia 30 de outubro. E esse pedido tramita sob regime de urgência. A investigação deve apurar se os bloqueios que foram realizados pela Polícia Rodoviária Federal no dia da votação em segundo turno, domingo agora, 30 de outubro, mais da metade dessas operações que aconteceu lá na região Nordeste. Bom, o Ministério Público Federal quer saber se essas operações respeitaram a lei e não constituíram uma ofensa ao direito de voto. Vamos lembrar aqui para você que na véspera do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, proibiu qualquer operação envolvendo o transporte público que fosse disponibilizado para os eleitores. Além disso, no pedido divulgado ontem, o Ministério Público Federal também pede a investigação de possível omissão de agentes na repressão aos bloqueios criminosos nas rodovias federais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto com José Adonis, que é subprocurador-geral da República. Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos, muito obrigado também pelo convite. Estou à disposição para falar sobre os temas anunciados. O senhor acha que há indícios suficientemente caudalosos, fortes, para atribuir suspeitas ao desempenho do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? Por exemplo, comparar o número de operações que houve no domingo do primeiro turno com o domingo do segundo turno, observar a forma como a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal agiu a partir do momento em que ficou sabendo desses bloqueios, dessas manifestações pelas estradas do país. São indícios graves o que está à disposição até agora, procurador? Olha, essa análise com certeza deverá ser feita após a conclusão das apurações que nós requisitamos à Polícia Federal. Mas já no domingo começaram a circular nos grupos do Ministério Público Federal as notícias da própria imprensa e de colegas que também constataram a respeito desses bloqueios nas estradas, especialmente em estados do Nordeste, que importaram restrição, dificuldades aos eleitores de chegarem aos seus lugares de votação. E é importante considerar que naquele dia já havia uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibia essas operações que pudessem dificultar o trânsito natural dos eleitores para o exercício do seu voto. Também, naquele dia, houve divulgação de postagens do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pedindo votos para um dos candidatos em disputa. Consideramos que essa postagem pedindo votos para candidatos é absolutamente incompatível com a direção-geral de uma instituição de Estado como a Polícia Rodoviária Federal, que realizaria um trabalho importante como órgão de segurança no dia das eleições. Na segunda-feira também constatamos procedimento inadequado de agentes da Polícia Rodoviária Federal, que no início chegaram a prestar declarações em apoio àquele movimento que impedia o fluxo natural nas rodovias. Também essa conduta nós consideramos inadequada. E diante de todos esses indícios, nós, subprocuradores gerais, integrantes de câmaras de coordenação e revisão, enviamos ofício à Procuradoria da República no Distrito Federal, ou seja, no primeiro grau de atuação da nossa instituição, para que os colegas iniciassem a investigação sobre esses fatos. E assim o fizeram, requisitando o inquérito à Polícia Federal. A matéria agora da CNN mostra que a Polícia Rodoviária Federal vem atuando, aplicando as multas necessárias. E esperamos que possa dar um fim a esses bloqueios nas rodovias. Mas adotamos essa providência considerando as condutas noticiadas no domingo e no início dos bloqueios nas estradas. Procurador, meu bom dia também para o senhor. Obrigada aqui pela sua presença. Eu queria até a explicação do senhor sobre o que significa, primeiro, esse pedido de urgência e, segundo, esse pedido ter partido de um grupo de subprocuradores e não do próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É normal esse procedimento? É comum que isso aconteça?
Não, é comum porque eu integro uma Câmara da PGR que tem por atribuição exatamente o controle externo das polícias. O controle externo diretamente é exercido no primeiro grau, mas as câmaras, a 7ª Câmara especialmente, exerce a coordenação e a revisão dessa atividade. E também 2 outros colegas da Câmara Criminal, que revisa a atuação criminal do Ministério Público Federal, resolveram também juntarem-se a esta iniciativa. Em regra, não precisaria o PGR ele fazer essa provocação. Os colegas de primeira instância poderiam fazê-lo de ofício, e os membros das câmaras de coordenação também, como fizemos. Agora, em relação ao PGR, o que é importante, eu considero, é que ele se manifestasse diante do grave momento que o país enfrenta. Tivemos uma eleição que já foi exaurida, com reconhecimento internacional e das autoridades internas do seu resultado, reconhecimento pelo próprio presidente da República, que participou do processo, das autoridades do Congresso Nacional, com o início de uma transição, e não é possível que as manifestações se destinem apresentem uma finalidade que é incompatível com o Estado de Direito, finalidade de não aceitar o resultado da eleição ou fazer propostas de intervenções militares ou qualquer outra medida que não seja compatível com o Estado de Direito. As pessoas precisam saber que a eleição se exauriu e que precisam respeitar o seu resultado. É da política, é na essência da política, a busca pelo poder para cada grupo que participa da política, especialmente através dos partidos políticos, imprimirem a sua ideologia. Terminado o processo eleitoral, as pessoas precisam aceitar e se prepararem para outras oportunidades, como é próprio da democracia. Senhor, acha possível falar em instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal, procurador? Olha, pelas condutas do domingo e do início da segunda-feira, sim, é possível, né? Hoje nós temos notícias de colegas que atuaram nesses estados que, alguns já sem qualquer tipo de bloqueio, é possível dizer que a polícia está agora fazendo o seu trabalho. Mas o que é possível dizer também é que uma conduta de pedir votos ou fazer bloqueios em desobediência à ordem judicial, de modo a dificultar o deslocamento do eleitor, não é uma medida adequada, não é uma medida que se esperava de uma instituição de segurança pública. E caso essa tese seja comprovada, procurador, quais são as punições e a quem caberia, né, caso comprovada essa tese? Olha, constatada a ilicitude de alguma conduta de um servidor público, ela pode ter consequências em 3 dimensões. A primeira é a via administrativa, processos disciplinares nas vias cabíveis, nas corregedorias competentes. Pode ter também caracterização de improbidade administrativa e também de ilícitos penais, como, por exemplo, a prevaricação, quando o servidor deixa de cumprir a sua atribuição para satisfazer sentimento pessoal, ou também, no caso de envolvimento com esses movimentos que atentam contra o Estado de Direito, incidência das normas do Código Penal que tipificam as condutas contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, o Código Penal contém condutas em alterações, decorrentes de alterações legislativas recentes que tipificam essas condutas que atentam contra o funcionamento adequado das instituições, contra o Estado Democrático de Direito. Muito bem, nós conversamos com o Subprocurador-Geral da República, José Adonis. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para o senhor, até a próxima. Agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos.